Boa noite a todos, sejam bem-vindos mais uma vez à nossa casa, nessa agradável noite. O tema da nossa palestra de hoje é Espiritismo, Doutrina de Consolação. Então eu gosto sempre de dar passinho para trás para a gente ter uma noção, né, do início das coisas. Então, há mais de 2000 anos, quando a humanidade da Terra já podia compreender algumas verdades que poderiam fazer com que ela melhorasse, então Jesus, o governador espiritual do nosso planeta Terra, ele encarnou com a finalidade de nos ensinar essas verdades. De todos os títulos que chamaram Jesus, o único que ele aceitou foi o de mestre, porque a missão dele era nos ensinar. E ele nos ensinou não apenas com as suas palavras, né, com os seus ensinamentos, mas também com as suas atitudes, com os seus próprios exemplos. Ele mesmo afirmou que não estava vindo para derrubar a lei mosaica, a lei de Moisés, que imperava naquela época, mas que ele havia vindo para cumprir a lei. Só que ele resumiu essa lei numa só. Então, essa lei que ele resumiu é o seguinte: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como vós mesmos. E ele disse, nisto se resume toda a lei e os profetas. Então, tudo que existia de leis naquela época, e os judeus tinham muitas leis, ele resumiu tudo nisso aí. Amando-se a Deus, se ama o nosso próximo. E amando ao próximo, como amando a si mesmo, se ama a Deus. Então, como eu já falei, ele não só veio ensinar as lições através das suas palestras, dos seus sermões, mas com o seu próprio exemplo, com a sua própria vivência. A humanidade ainda era bastante atrasada e não podia compreender tudo que ele ensinava. Por isso, muitas das coisas ele ensinou através de parábolas. E ele também declarou, muitas das coisas que vos digo, vós não podeis ainda compreender. E eu tenho ainda muitas outras a vos dizer que não compreenderíeis. Por isso é que vos falo em parábolas. Mas mais tarde, porém, enviar-vos-ei o Consolador, o Espírito da Verdade, que restabelecerá todas as coisas e vos explicará. Isso está lá em João, no capítulo 14, e em Mateus, no capítulo 17. Então, Jesus sabia que, primeiro, a humanidade não tinha condições de entender tudo que ele tinha para ensinar. Segundo, tudo aquilo que ele ensinou viria a ser deturpado, esquecido. Então, os homens iriam transformar as suas palavras em outras que ele realmente não havia falado. Por isso, ele prometeu mandar esse Espírito de verdade que iria restabelecer todas essas coisas. Restabelecer porque elas haviam sido deturpadas. Então, nessa passagem, Jesus está prometendo um outro Consolador, que é o Espírito da Verdade, que o mundo ainda não estava maduro para conhecer. E que ele viria para restabelecer todos esses ensinamentos que haviam esquecidos com o tempo deturpados. E explicar outros ensinamentos que os homens já poderiam compreender naquele momento. E os séculos se passaram, os homens se evoluíram
em matéria de ciência, de conhecimento. E no século XVIII, uma legião de espíritos veio à Terra, então, sob o comando do Espírito de Verdade, trazer o que nós conhecemos hoje como a doutrina dos espíritos. Então, esses espíritos mais elevados vieram, se comunicaram em vários lugares e todos esses ensinamentos foram reunidos, codificados por um professor muito importante da época, Hippolyte Léon Denisard Rivaio, que ficou conhecido com o nome de Allan Kardec, pseudônimo de Allan Kardec. E Allan Kardec codificou todos esses ensinamentos que foram publicados, então, no que ele chamou de O Livro dos Espíritos, no dia 18 de abril de 1867. E foi aí que nasceu a doutrina dos Espíritos, porque o Livro dos Espíritos é a base de todo esse conhecimento da doutrina dos Espíritos, que hoje nós chamamos de Espiritismo. Então, o Espiritismo vem, no tempo certo, cumprir a promessa do Cristo. No tempo certo, porque os homens já tinham maturidade suficiente para compreender algumas das coisas que estavam ali sendo explicadas. O Espiritismo se disseminou primeiro na Europa, veio parar no Brasil, e no Brasil ele adotou um jeito, né, mais brasileiro. E muitas pessoas, quando elas começam a frequentar a casa espírita, quando elas vêm pela primeira vez, normalmente elas vêm em busca de auxílio para diversos problemas, de toda ordem, para problemas físicos, problemas de doença, para problemas materiais, para problemas de desajustes familiares, para problemas de influenciação espiritual, muitas coisas. Então, cada dia é um problema diferente que vai bater na casa espírita. Porém, então lá na casa espírita, essa pessoa vai receber a orientação, vai receber o apoio para que ela possa resolver esses problemas, sanar essas dificuldades. Só o que acontece logo após essa frequência à casa espírita? Ela some da casa espírita, ela não aparece mais. Por quê? Por dois motivos. Se ela conseguiu resolver os seus problemas, ela não vê motivo para continuar frequentando a casa espírita, então ela não vem mais. E se ela não conseguiu resolver os seus problemas, ela vai procurar a solução desses problemas em outro lugar. Isso acontece porque essas pessoas, muitas vezes, elas são simpatizantes da doutrina dos Espíritos, mas elas não conhecem a doutrina, não entendem a razão fundamental da doutrina dos Espíritos. Jesus disse: bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Então, o Espiritismo diz que, juntamente com Jesus, que os bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Mas como você vai falar para uma pessoa que está aflita que aquilo é o melhor para ela? Ela não entende, né? Ela não entende como ela pode ser feliz se ela está sofrendo. Por quê? Porque ela não entende porque ela está sofrendo. E o Espiritismo, ele dá essas respostas. Por isso que o Espiritismo é uma doutrina consoladora, porque ele nos explica exatamente o que é o planeta Terra, o que nós estamos fazendo aqui, da onde nós viemos, para onde nós vamos, porque nós estamos sofrendo, qual a finalidade desse sofrimento, né? O Espiritismo nos dá essa resposta através principalmente do quê? Da doutrina da reencarnação, porque nenhuma outra doutrina consegue explicar
as dificuldades que a gente tem no planeta Terra, a não ser a doutrina da reencarnação. Por essa doutrina, nós entendemos que todos nós fomos criados simples e ignorantes. Nós não é mais aquela doutrina ensinada pelas religiões de antigamente, né, que diziam que Deus havia criado 3 tipos de seres. Os seres angélicos, os anjos, que destinados a viver eternamente no paraíso, louvando a Deus. Ou os demônios, né, que foram destinados a ficar no inferno, penando eternamente, e o ser humano que está ali entre um e outro. Só que o ser humano sempre teve a certeza que depois dessa vida de sofrimento da terra, ele ia sofrer mais no inferno. Por quê? Porque nós somos pessoas cheias de defeitos, né, de vícios, então é difícil uma pessoa não cometer nenhum erro no planeta Terra. Assim sendo, a lógica era que ia sofrer no final da vida, né, após a vida no inferno. O Espiritismo não. Nos explica que não existe céu, não existe inferno. Ninguém foi criado perfeito e também ninguém foi criado mal. Todos nós fomos criados simples, ignorantes e fomos através de inúmeras reencarnações em diversos planetas, desde os mais primitivos. Hoje a Terra é um planeta de provas e expiações, vai passar a mundo de regeneração e nós vamos, de simples e ignorante, crescendo, adquirindo mais conhecimento, nos aperfeiçoando e vamos chegar à angelitude. É isso que nos ensina a doutrina dos Espíritos. Isso não é bem mais consolador do que aquela antiga doutrina do céu e do inferno e a gente, o ser humano ali no meio do céu e do inferno, sem saber o que fazer? Hoje nós temos certeza que o nosso destino, a finalidade que Deus nos criou é para que nós possamos ser felizes. E como é que nós vamos ser felizes? Eliminando esses defeitinhos, essas dificuldades que nós ainda temos. Como? Através do conhecimento, da vivência na Terra, né? Nós vamos nos melhorando espiritualmente. E a doutrina dos Espíritos, ela nos revela o objetivo desse sofrimento, né? Então, nós sabemos por que nós estamos sofrendo. Porque nós precisamos desse sofrimento para que haja essa melhoria e porque nós merecemos. Ninguém no planeta Terra sofre inocentemente. Se todos estamos aqui nesse planeta, é porque nós somos seres imperfeitos, nós temos bastante coisas a resgatar lá do nosso passado. Por quê? Se hoje nós somos, da maneira que nós somos hoje, vamos pensar, pela lei do progresso, nós somos a melhor pessoa que nós já fomos em todas as nossas existências. E se hoje nós não somos perfeitos, nós ainda temos muita coisa a aprender, imagine o que a gente fez lá nas nossas encarnações passadas. E eu falo assim, que Deus é tão bom que nós erramos, né, à vontade, mas Ele vai cobrar, né, essa promissória quando nós temos condição de pagar. Deus não vai cobrar de nós se nós não temos a condição de pagar aquilo. Então, esse sofrimento que nós recebemos é porque nós temos condições de passar por ele. Nós já nos fortalecendo o suficiente para que possamos ultrapassar essas barreiras e elevar a um nível um pouquinho mais alto. Então, o homem compreende que mereceu sofrer, que o sofrimento é justo.
Ele sabe que esse sofrimento ajuda a sua evolução e aceita sem lamentação, porque ele sabe que amanhã ele vai se livrar, né, dessas dificuldades. E o aceita sem lamentação, como o trabalhador aceita o trabalho que lhe assegura o salário. Então, o Espiritismo lhe dá uma fé inabalável no futuro. E a dúvida que nós tínhamos antes do que ia ser após o nosso desencarne, nós não temos mais. Então, nós estamos tranquilos, né? Porque ao desencarnarmos, nós vamos continuar sendo a mesma pessoa que nós somos hoje, e o que vier depois depende daquilo que eu estou fazendo agora. E o que eu estou vivendo agora depende daquilo que eu fiz lá atrás. Então, está na minha mão, né, ser mais feliz ou menos feliz. Então, a gente vai, né, aceitar essas dificuldades como sendo desafios e não sofrimentos sem justificativa, e nós vamos ultrapassar esse nível para passar para um nível um pouquinho mais elevado. Então, a doutrina dos Espíritos nos faz ver a situação de um modo mais elevado, ou seja, de uma situação do ponto de vista espiritual e não só material, né? Porque como a gente tinha a visão, né, da vida antes de conhecer o Espiritismo, é matéria, a matéria acabou, amanhã não tem mais nada, isso é muito triste, né? Mas hoje a gente sabe que a morte não existe, que nós somos seres que vamos viver várias encarnações, né? Então, para que ter medo da morte? Se nós vamos, quando a gente desencarna, vai continuar tão vivo como quando estamos agora. E depois de um tempo no mundo espiritual, a gente ganha um corpinho todo novo para enfrentar mais um desafio de uma nova encarnação. Isso dá bastante tranquilidade para a gente enfrentar todos esses desafios, né? Então, a gente compreende a importância dessas vicissitudes, dessas dificuldades, e a gente enxerga um futuro mais luminoso. E essa perspectiva, né, de uma felicidade futura nos dá a paciência, a resignação e a coragem para enfrentar todas essas dificuldades. Assim é que o Espiritismo cumpre o que Jesus disse do Consolador prometido. Entretanto, o Espiritismo está longe ainda de ser reconhecido como esse Consolador e Redentor da humanidade. Por quê? Porque a maioria das pessoas que não chegaram a esse conhecimento do Espiritismo, então veem o Espiritismo apenas como distribuidor de favores materiais, né? Distribuidor de sopas, distribuidor de cestas básicas, um tratamento de saúde através de passes, através de tratamentos mediúnicos. Mas a verdadeira finalidade do Espiritismo não é essa, é nos dar o conhecimento que vai nos facilitar nós conhecermos a nós mesmos, nós compreendemos que está nas nossas mãos nos melhorarmos, né? E através desse autoconhecimento, dessa reforma íntima, nós vamos nos libertar dessas imperfeições. E são essas imperfeições, em última análise, a causa de todo o nosso sofrimento. Então, quando nós tivermos o conhecimento da doutrina espírita, quando nós aplicarmos esse conhecimento no nosso dia a dia, quando nós realizarmos a nossa reforma íntima, nós vamos aceitar tranquilamente esses sofrimentos. Isso não vai ser mais um sofrimento, porque a gente vai considerar como um desafio a ser superado e vamos viver mais felizes. Então, é comum essas pessoas que comparecem primeiramente na casa espírita procurando um auxílio, elas não terem esse conhecimento, esse esclarecimento.
Por isso a importância de se estudar a doutrina, né? Então, antes da pandemia, a gente tinha diversos cursos aqui, a gente está fazendo essas palestras, está publicando essas palestras. As palestras trazem um certo esclarecimento. As casas espíritas, todas elas têm uma biblioteca onde as pessoas podem pegar um livro e ler e estudar. Às vezes o próprio romance espírita, ele traz ali conhecimentos embutidos naquele romance para que aquela pessoa se esclareça e tenha o maior controle da sua vida. Então, é necessário que se estude com mais afinco essas obras básicas, né? Porque para que possamos conhecer e entender os princípios da doutrina dos Espíritos, para poder aplicar esses conhecimentos da nossa vida e realizar a nossa reforma íntima, que vai facilitar, né, com que nós possamos evoluir e ser pessoas um pouco mais felizes. E para terminar, Jesus também disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas para eu conhecer a verdade, eu preciso estudar essa verdade, né? Senão eu não vou conhecer essa verdade. Então, a gente precisa estudar na medida do possível, das maneiras que a gente dispõe, para que possamos aproveitar todos os ensinamentos, né, da doutrina, que vai nos esclarecer e vai nos tornar pessoas mais felizes e melhores. É isso, obrigada.